Olá, bem-vindos a mais um programa Urbanidades aqui pela TV Unisantos e também pelo nosso site www.programaurbanidades.com.br. O programa de hoje, você acha que eu vou falar que é especial, né? Você sabe que é especial. Mas eu vou falar com o Vitor Tadeu Truono Mendes. O Vitor, a quem eu agradeço já por estar aqui, é um prazer poder conversar contigo. É aluno aqui da Universidade Católica de Santos do curso de Tradução e Interpretação. A gente poderia falar sobre as experiências que ele tem na cabine, fazendo interpretação, com o professor que ali pega no pé dele e tal, né? Ou podia falar sobre o conhecimento que ele tem de inglês e de italiano, mas eu não quero falar sobre isso. Porque o fato que me motivou a convidar o Vitor é que esse garoto de 22 anos, ele escreve com uma paixão muito grande, paixão que se desenvolve já há uns 12 anos, talvez. Né? E ele está lançando um livro que vocês devem estar vendo na tela nesse momento. Eu queria até que o Vitor mostrasse para aquela câmera ali, do qual nós vamos conversar no terceiro bloco. Eu achei que era interessante trazer uma pessoa que, com uma idade, com 22 anos só, passou por um processo todo de produção independente a partir de uma ideia de escrever. Na verdade, esse é o segundo livro, não é isso? E, então nós vamos falar sobre isso tudo. Vitor, vou te jogar no fogo aqui. Você vê que ele já faz um merchan todo, porque a própria camisa já é o livro, o Pentagrama. Um nome, aliás, bastante interessante, que a gente vai saber o porquê daqui a pouco. Quem que é o Vitor? O Vitor é um jovem com muitos sonhos. E o maior deles é virar um escritor profissional. Eu acho que... Peraí. Sabe que a gente bate muito papo, porque eu interrompo mesmo. Como é que é essa história de escritor profissional? Não dá para virar um escritor, ponto? Acredito que por uma questão de sonho desde pequenininho, eu tenho essa divisão do escritor e o escritor profissional, que eu acho que é a atividade que eu mais gosto. É aquilo que eu nasci para fazer. Então eu gostaria de simplesmente conseguir viver escrevendo. Ser a minha profissão número 1. Em inglês existe um termo, não sei se você já ouviu falar, que é o Sunday Writer. Tem o Sunday Painter e tem o Sunday Writer. Seria o escritor de fim de semana, né? Sim. Escritor de domingo. Quer dizer, você não quer ser um Sunday Writer. Não. Você quer ser um writer paid for, né? Alguém que recebe, né? Isso. Tá. E como é que surgiu isso? Bom, desde 5 anos de idade, mais ou menos, minha família inteira é de professores. Então eu cresci rodeado por livros. Didático, paradidático, romance. Minha avó trabalhou em livraria, então minha casa sempre foi cheia de livros. Antes de saber ler, eu já estava folheando o livro, eu já estava pegando o livro, sentindo o cheiro. Então acho que essa paixão começou aí. Eu preciso fazer um comentário aqui. Há algumas semanas a gente teve aqui o Zé Luiz da Realejo e eu tive um déjà vu agora, porque eu perguntei para ele como é que surgiu a questão dele com os livros e ele trouxe exatamente a mesma história, vocês podem conferir, o nome do episódio está na tela, em que ele também se sentia rodeado por livros, a mãe era professora. Quer dizer, essa história de que quanto mais livros você dá para uma criança, mais você investe nessa formação da mentalidade dessa criança como adulto depois, é verdade, não é isso? 100%. Continua. E eu cresci já tendo ideias, assim, eu sempre fui muito criativo. E pensava coisas fantasiosas, assim, começava a imaginar o que aconteceria se fulano fizesse isso, se cicrano falasse tal coisa. E chegou uma vontade, assim, muito grande de colocar no papel. De começar a montar isso, esse esquema, toda essa estrutura. E quando eu ganhei meu primeiro computador, com uns 8 anos de idade, mais ou menos, eu comecei já a escrever livros. Quer dizer, olha só como é que é isso aí. Ele não ganhou o computador, ele falou assim, não vou escrever um texto. Não, vou escrever um livro. Você já partiu? Do livro. Tá. Você usava algum modelo? Eu sofri muita influência dos autores que eu lia. Coleções assim, infanto-juvenis, o R.L. Stein, do Goosebumps. É o que eu mais gostava quando eu tinha 7, 8 anos. J.K. Rowling, do Harry Potter também. Eu nunca fui... Você é também da geração Harry Potter, né? Sim, Tá. muito. Eu nunca fui muito fascinado por quem escreve complicado. Você menciona, eu dei uma olhada fazendo a lição de casa aqui, o Desventuras em Série, né? Sim. É uma série maravilhosa. Maravilhosa. Que aconselho vocês em casa a darem uma fuçada, né? Muito.
Minha filha mais nova, ela é louca pelo Desventuras em Série, né? E também, e é engraçado porque você lê aquele tipo de livro, você tem vontade de sair escrevendo, quase que continuando a lógica que está expressa na estrutura do livro, não é isso? Foi o que aconteceu. O primeiro livro que eu finalizei foi uma série baseada em Desventuras em Série. Chama-se A Saga da Infelicidade. Completamente baseado. Sim, né? Desventuras em Série, Infelicidade, ok. Sim. E foi o meu Você até primeiro imaginou orgulho. passar isso para o cinema, né? Quem sabe chamar o Jim Sim, Carrey, né? sim, com certeza. Melhor impossível. Tá. Mas como era então a criação, o teu processo criativo? Eu simplesmente sentava ao computador e vinha. Eu começava a escrever, eu não tinha noção do que eu ia escrever, mas ia acontecendo. Eu não tinha muito planejamento. Eu sentava e ia capítulo 1, 2, 3... Assim então, quando você se mete numa empreitada de escrever um livro, eu já passei por essa experiência aí, o duro é não perder a mão e saber onde você vai chegar para fechar. Quando você coloca o teu foco num conto, ou num poema, a questão da síntese é diferente, mas parece que você tem mais controle sobre esse trabalho. No livro, não. Como é que você fez isso se você já começa pelo mais difícil? No caso do Pentagrama foi uma saga enorme, porque eu comecei a escrevê-lo em 2005, quando eu tinha 13 anos de idade. E eu fui terminar 10 anos depois. Tá. Mas o tempo inteiro eu tinha uma noção de começo, meio e fim. Eu sabia como ele iria começar, eu sabia o que ia acontecer no meio, eu sabia como ia terminar. Mas tinha aquele percurso, aquela costura para unir todas as partes que me levou bastante tempo. Tá, a gente vai falar do Pentagrama no terceiro bloco. Sim. Eu ainda voltando a você. Então, a tua habilidade com idiomas, ela é casual? Ela é pensada dentro de um contexto de uma vontade sua? É uma vontade de seus pais? Como é que aconteceu isso? Acho que foi uma junção de tudo isso. Eu sempre tive facilidade para outros idiomas. Sempre gostei muito, me identifiquei. Eu cantava Embromation, as músicas, quando eu via na televisão. E com 11 anos de idade, meus pais me colocaram no curso. E eu sempre gostei do curso, não faltava um dia. E fui indo muito rápido. Terminei o inglês, já quis partir para um outro idioma, escolhi italiano, porque meu avô era italiano. Tá. E tenho vontade de continuar outros idiomas. Nesse minuto que me falta, duas perguntas. Existe alguma influência, eu sei que você falou professores, tal, já é uma tremenda influência, mas, por exemplo, no meu caso, eu tinha um avô que escrevia bem, e eu gostava de ler o que ele escrevia. Você falou do seu avô aqui, existe uma referência nisso? Essa é uma pergunta. E a segunda, assim, você era um garoto isolado, que ficava sozinho em casa? Porque quem lê muito, às vezes, cria um universo à parte, né? Isso é verdade? Pura verdade. Não existia influência, realmente, de outros membros da minha família. Nunca ninguém que eu saiba escrevia ou escreveu algum livro, mas existia essa parte da leitura. Todos eram leitores. E a questão de ser isolado completamente. Eu sempre me identifiquei com pessoas mais velhas, eu não tinha muito assunto com crianças assim da minha idade, e eu buscava um refúgio nos livros. Era o mundo no qual eu me identificava. E é curioso, né? Porque quando você não consegue essa proximidade, essa relação de igualdade com as pessoas da sua idade, a criança é muito cruel, né? Então, automaticamente elas também te excluem e te jogam para esse outro universo. Quer dizer, dá para entender o quadro. A gente volta daqui a um minuto, aí a gente vai falar um pouco sobre como que é, se você tem um livro, consegue escrevê-lo, como é que você edita um livro? Eu quero saber isso, quem sabe a gente abre alguma porta para o pessoal que está em casa. A gente já volta.